Olá, meu nome é Leda e eu sou uma trabalhadora voluntária da Coligação Espírita Progressista, a nossa querida CEP. E eu estou aqui para realizar junto com vocês o Evangelho no Lar de hoje. O Evangelho no Lar, ele é feito sempre no mesmo dia e no mesmo horário, e aqui na coligação nós fazemos o Evangelho de quarta-feira às 7 horas da noite. É o horário que ele é disponibilizado no YouTube. E essa reunião fica gravada. Então, se vocês não puderem na quarta, às 7 horas da noite, vocês escolhem um outro dia, um outro horário que seja conveniente a vocês para realizar esse evangelho no lar de vocês. Ele vai ser feito sempre em voz alta, você estando sozinho ou acompanhado dos seus familiares. Tente convidar seus familiares, se eles não quiserem, não insista, faça sozinha, vai mentalizando, pedindo para que eles possam aceitar a realização desse evangelho, tá bom? E então vamos, tem que entender que o evangelho ele é composto de 3 partes. A primeira parte é a prece inicial, depois nós fazemos a leitura e explicação do evangelho. Aqui nós ainda utilizamos mais um livro complementar e depois as vibrações e a prece final, tá? Então vamos começando com o livro, pegando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos falar sobre o capítulo 27, o item é o 16 e 17, isso. E vamos primeiro fechando os nossos olhos materiais, vamos elevando o nosso pensamento, vamos elevando todos os nossos melhores sentimentos, e é com esse pensamento grande, com esse sentimento maior ainda, é que nós vamos chegando até Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, pedindo a presença dos espíritos amigos, pedindo que possa ser feita a cobertura para a realização desse evangelho, que esse ambiente seja preparado, pedindo que nossos corações e nossas mentes possam ser abertas para que nós recebamos com mais intensidade e que recebamos de forma a internalizar os conhecimentos adquiridos nesse evangelho e que nós possamos utilizar esses conhecimentos em nosso dia a dia. Peço ao plano espiritual maior que me inspire para que eu possa fazer umas explicações adequadas. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos lá para o capítulo 27. Se você ainda não pegou o seu copinho com água, gente, dá uma corridinha lá, pega um copinho com água, deixa um copinho com água aqui, porque nós vamos, quando ao término do evangelho, vai se fluidificar essa água e nós vamos beber essa água. E antes da gente começar a leitura, eu vou pedir para vocês, dá um like, aí ajuda o nosso canal, ajuda com que esse conteúdo possa ser levado para mais pessoas. Afinal de contas, o assunto de hoje é sobre oração. Você sabe como rezar? Você sabe como orar? Então, vamos ver o que diz aqui o capítulo 27, o item 16. O título é Preces Inteligíveis, tá? Eu tô lendo aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de de Allan Kardec, de Allan Kardec. 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe os frutos. Se louvais a Deus apenas de coração,
como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém ao fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Quem disse isso foi São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, versículo 11, 14, 16 e 17, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que a prece tem que ser feita numa língua que se entenda, né? Por quê? Porque se você não entende, você não vai ter a emoção. Então, vamos ver a explicação aqui que nós temos no item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou qual ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Isso está no capítulo 28, número 2. Então, gente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós temos que fazer as preces e essas preces, elas têm que ser sentidas. Por que a prece tem que ser sentida? Porque é somente através do pensamento é que nós temos sentimento. Então, quando eu entendo a palavra que está sendo dita naquela prece, o meu pensamento, ele vai tomando forma. O pensamento, gente, a gente acha que eu posso pensar o que eu quiser e que não tem problema nenhum. Não, o pensamento, ele tem uma forma de ser plasmado. Quando você pensa alguma coisa, ele é lançado no universo e ele não some. Ele vai se unir com outros pensamentos iguais. Então, quando nós fazemos preces sinceras, preces que não são decoradas, o nosso pensamento está junto com a nossa prece. Quando fazemos prece decorada, somos capazes de fazer a prece sem prestar atenção no que estamos falando. Então, é muito importante que pensamento e sentimento e palavra estejam juntos, tá? Não sejam formas separadas. E é importante também, gente, porque quando a gente ora, a gente fortalece a nós mesmos, a gente traz inspiração espiritual para nós. O plano espiritual, ele vai estar mais perto de nós. Nós vamos estar com uma sintonia, é como aquele rádio, sabe? Que sintoniza naquela estação das músicas bonitas, as músicas que você gosta. Então, é assim que nós vamos fazer através da oração. Nós vamos sintonizar com a rádio, mas a nossa rádio agora não vai ser de música, vai ser de sintonia com o plano maior. E a gente quer que a sintonia seja uma sintonia forte, que seja uma sintonia que realmente nos fortaleça.
E além da gente estar com sintonia, o plano espiritual nos traz inspirações, a gente ainda consegue modificar as nossas disposições morais e conseguimos até ajudar espíritos necessitados. Fortalecemos ainda a nossa coragem, a nossa força para lutarmos contra as dificuldades da vida. Muitas vezes a resposta daquilo que nós pedimos, ele não vem como um milagre, mas vem com uma força interior, uma força para vencermos, uma força para que nós tenhamos a inspiração e que a gente até peça aquilo que realmente é bom para a gente. A gente sabe que Deus vê tudo. Ele vê o nosso passado, ele já sabe do nosso passado, ele vê o nosso presente, ele consegue ver até o que estamos pensando para o nosso futuro. E muitas vezes o que a gente pede iria atrapalhar o nosso futuro. E qual futuro que a gente está pensando aqui em termos espirituais? O nosso futuro moral. O que é uma encarnação perante toda a eternidade do espírito? É muito pouco. Então, quando a gente ora, o nosso pensamento vai criar uma corrente espiritual. E essas correntes espirituais, elas vão se unindo e elas vão ficando cada vez mais poderosas. Afinal de contas, é uma corrente espiritual que vai se unindo. Eu não falei que o pensamento se une? As nossas preces também vão se unindo. Então, alcança muito mais o bem, amplia o alcance do bem, melhora a qualidade até do nosso planeta, porque mais pessoas vão sentir esse amor, vão sentir essas boas vibrações. E além de nós ajudarmos outras pessoas encarnadas, nós também podemos rezar pelas pessoas que já desencarnaram, pelos espíritos sofredores, que são as vibrações que a gente faz aqui. E não precisa de palavra bonita, não precisa de palavra difícil. As palavras que nós usamos no dia a dia, aquelas palavras que saem do nosso coração, tá? Então, vamos agora fazer uma leitura do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro foi escrito pelo Valdo Vieira, pelo Chico Xavier, Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, e fala sobre a vida no mundo espiritual, tá? E eu vou ler só um trechinho dele, lá no capítulo 15, de título Passe Magnético. Lá no finalzinho do capítulo ele fala assim: orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar em benefício dos outros é ajudá-los por meio da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir. Será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de reajustamento, compreendendo-se, porém, que o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Todos estamos condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas próprias obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser frutos de nossa orientação todos os dias, e por isso mesmo todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Então, vamos lembrando de sempre fazer o bem, de rezar, de orar por aqueles que necessitam. E muitas pessoas perguntam: como
que eu oro? Outro dia ainda uma pessoa me perguntou, eu não sei se eu estou orando certo. E neste livro, Obsessão e Espiritismo, ele foi escrito pelo professor Rubens de Freitas, que é o presidente da Coligação Espírita Progressista. Esse livro é muito interessante, ele explica muito detalhado sobre a doutrina espírita. Ele explica conceitos básicos do espiritismo, leis fundamentais do espiritismo, ele explica sobre o mundo atual, ele fala da obsessão também. Ele fala sobre saúde, religião, reforma íntima, o evangelho de Jesus, a vigilância, a oração. E ele tem aqui um item só pela oração. Ele tem 7 páginas sobre oração. Eu não vou ler as 7 páginas para você, vou ler só o trechinho onde explica o que é a oração. E lembrando vocês que esse livro tem na livraria da Coligação Espírita Progressista para ser vendido, tá? Então fala assim: a oração é o nosso canal de comunicação com o Mestre e com Deus, o recurso indispensável para a solicitação de socorro. Todos devemos ser suficientemente humildes e sinceros para pedir ajuda quando necessário. Ninguém está livre de quedas, do mesmo modo que ninguém está desamparado e sozinho. Basta pedir e cooperar para a sua obtenção. Gente, vamos ser humildes, vamos rezar. Jesus sempre disse: pedis e obtereis. E em nosso contato com o Senhor, através da oração, devemos nos mostrar com toda a sinceridade, ou seja, as palavras que nossa boca pronunciar devem ser as mesmas que a nossa consciência mais íntima esteja pensando e que o nosso coração esteja sentindo. Agindo desta forma, confessando-nos com sinceridade ao Pai de infinita bondade, seremos beneficiados com a atenuação dos cansaços do mundo, com a restauração de nossa energia, porque Deus nos responderá com sua luz, que tudo cria e que tudo mantém. Então, é aquilo que é o sentimento, o que vale na nossa oração é o nosso sentimento. É esse sentimento que nós temos que mostrar. Não adianta eu falar: ai, Jesus, ajuda aquela pessoa que me feriu e eu não tenho nenhuma boa disposição nem perdoar aquela pessoa. Então tem que ser realmente o que o meu coração diz. É o que eu vou rezar, o que eu vou pedir. E eu vou falar para Jesus os meus sentimentos mais íntimos. E ainda, gente, continuando aqui, no livro Boa Nova, no capítulo 19, Boa Nova foi escrito pelo Humberto de Campos, através de psicografia de Chico Xavier. Ele narra uma conversa entre Jesus e o apóstolo João, onde o Mestre Jesus esclarece o verdadeiro sentido da prece. E Jesus diz assim: por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. E como a gente deve orar? Quando a gente deve fazer a oração? E o que nós devemos pedir? Você sabe? Então vamos ver juntos. A oração não deve nunca se resumir a simplesmente pedir alguma coisa ao Senhor, mas sim pedir a compreensão dos planos de Deus elaborados para o nosso próprio aperfeiçoamento, para que dessa forma possamos aproveitar a oportunidade de trabalho e serviço a favor do bem de todos. A prece deve se tornar um hábito, um elemento natural em nossas vidas, da mesma forma que a respiração.
É extremamente necessário descobrirmos e utilizarmos esse meio seguro de identificação com o Pai Celestial. Então, não é a nossa vontade que a gente deve pedir na oração, mas sim que nós tenhamos a compreensão do que Deus está mandando para nós. Se nós compreendemos por que aquilo está acontecendo com a gente, porque o que está acontecendo conosco é como se fosse o sintoma. É o sintoma de uma causa, algo que estamos pensando errado, é algo que estamos fazendo errado. Então nós temos que entender, pedimos para que Jesus, para que Deus nos faça compreender os desígnios dele. E ainda com relação ao hábito da oração, o livro diz assim, que sugerimos que sejam feitas pelo menos 2 orações ao dia, sendo uma ao se deitar e outra de manhã ao se levantar. E é claro que essa oração pode ser feita também sempre que necessário. Para a prece da noite, sugerimos que deva ser considerada a existência de pelo menos 3 fases distintas. Isto é, primeiro nós vamos fazer uma análise do nosso comportamento durante o dia que se findou, tá, gente? Uma análise rápida, 2 minutos, pensando o que você fez de certo, o que você fez de errado e o que fez de errado, o que você poderia ter feito diferente. Depois disso, você vai fazer uma concentração e aí sim a oração propriamente dita. Não se recomenda usar preces decoradas ou ler preces escritas, como já afirmamos anteriormente. A oração deve ser a expressão mais íntima de nossos sentimentos. Devemos proferir a nossa prece em voz alta, usando de nossos próprios recursos, utilizando nossa linguagem comum do dia a dia. Em primeiro lugar, devemos agradecer ao Pai tudo que nos lembrarmos. E em segundo lugar, peçamos tudo o que acharmos necessário. Lembrando, gente, que o importante é que a gente peça não bens materiais, mas sim força para alcançar, força para trabalhar, saúde, clareza de pensamento, clareza nas atitudes certeiras. Isso sim são coisas bacanas, inteligentes para a gente pedir. Vamos pedir sabedoria ao plano espiritual para que eles nos inspire e que nós consigamos compreender e captar essa inspiração do plano espiritual e que nós consigamos realizá-las. Continuando aqui a leitura, nós não devemos esquecer de pedir a fluidificação do nosso copo com água e um conselho a ser lido em um livro de comentários evangélicos. E o copo com água, ele deve ser deixado, quando nós estamos fazendo essa oração, à noite, tá, gente? À noite, o copo com água deve ser deixado sobre o criado mudo. Ele deve ser tomado pela manhã. O livro evangélico, ele deve ser aberto ao acaso e lido em seguida também em voz alta. Então, recapitulando, nós vamos fazer uma prece espontânea. Nessa prece espontânea, nós vamos pedir, agradecer, pedir aquilo que a gente realmente precisa. Vamos pedir para fluidificar o nosso copo com água. Esse copo com água vai ficar em cima do criado mudo, nós só vamos tomá-lo no dia seguinte. E após pedir sobre o copo com água, nós vamos abrir algum livro evangélico ao acaso e ler um trechinho, tá, gente? Não é ler o livro todo, não precisa ler a página inteira, leia um trecho, pelo menos. Puder ler mais, leia, mas é necessário que seja lido um trecho. Ainda continuando, então,
A prece e a leitura, eles devem ser feitas em voz alta. Por quê? Porque junto a nós existem entidades amigas, ainda em estágio inferior de evolução, incapazes de ler o nosso pensamento. E a prece e a leitura silenciosa, ela não seria captada por esses nossos irmãozinhos que estariam ao nosso lado e que não conseguem ler o nosso pensamento. Então, fazer a prece em voz alta é uma atitude de caridade, porque proporciona a esses irmãozinhos a oportunidade de ouvirem e aprenderem a fazer preces e também se instruírem com relação às lições do Evangelho de Jesus. A prece da manhã, quando eu acordo, na prece da manhã, eu devo fazer o mesmo esquema da prece da noite, só que eu não coloco a água fluidificada. De manhã eu bebo a água fluidificada que eu coloquei no dia anterior. E na prece da manhã, nós devemos solicitar ao Senhor forças, amparo e inspirações nobres para agirmos adequadamente durante o dia que se inicia. Se cultivarmos o hábito da prece sincera e bem feita, seremos sempre agraciados com a proteção divina, tornando-nos imunes às investidas do mal, que sempre está à espreita para aproveitar o descuido dos invigilantes. Então, vamos continuando falando em prece, vamos aproveitar esses ensinamentos e agora vamos fechar os nossos olhos materiais e vamos fazer uma prece, fazer as vibrações por aquelas pessoas mais necessitadas. Vamos elevando o nosso coração, os nossos sentimentos, aquele amor grande que temos em nosso coração. E é com esse amor que nós vamos chegando até o nosso Mestre Jesus e pedindo a Ele, ao plano espiritual maior, que leve nossos melhores sentimentos, envolva todo o nosso planeta Terra, envolva todas as pessoas que aqui habitam e dê a eles, Senhor, sabedoria para escolher os caminhos, para ter atitudes nobres, atitudes de altos valores morais, para que possamos utilizar os ensinamentos aprendidos por Jesus e aprendidos aqui nesses evangelhos durante o nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, a todas as pessoas doentes, onde houver um leito de dor, que haja um bálsamo consolador, um bálsamo que amenize essas dores. Que esses doentes encontrem pessoas que possam cuidar deles e ajudá-los a passar por esses momentos difíceis. Ilumina, Senhor, todas as pessoas que cuidam desses doentes. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão doentes da mente, doenças mentais, aqueles que estão presos a vícios lícitos ou ilícitos, dai a eles sabedoria e forças para conseguir se livrar desses vícios. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se comprazem em fazer o mal, coloque em seu coração fagulhas de amor e que eles percebam o mal que estão fazendo e possam fazer um novo início e possam se voltar ao bem. Pedimos, Senhor, ainda pelos encarcerados, que eles possam perceber o mal que fizeram, que eles possam se converter ao bem. Pedimos a todos aqueles que cuidam de crianças, que cuidem com muito amor, que tragam ensinamentos morais para essas crianças. Pedimos também para todas as pessoas que cuidam de órfãos e para todos os órfãos nos orfanatos ou nas ruas, que eles possam encontrar pessoas que cuidem deles com muito amor, que eles sintam esse amor que recebem. Pedimos por todos aqueles que não têm um lar, que moram nas ruas, por aqueles
que estão revoltados, pelos que não têm compreensão, pelos aqueles que sentem sentimentos menos nobres em seus corações. Que esses sentimentos possam ser abrandados, eles possam sentir o amor por onde passam, o amor que as outras pessoas irradiam sobre eles. Pedimos ainda, Senhor, por todos os trabalhadores de bem, pelas igrejas, pelas casas de caridade, pelos centros espíritas, em especial pela CEP, que é a Coligação Espírita Progressista, que nos acolhe, por todos os trabalhadores, dirigentes e assistidos. Pedimos ainda pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nos são mais queridas, parentes e amigos. Dai a todos sabedoria, paz, saúde, alegria, que possam todos estar equilibrados e possam receber esses nossos melhores sentimentos. Pedimos que possa ser feita uma higienização em nossos lares e pedimos a fluidificação desta água, que nela possa ser depositado tudo aquilo que nós mais necessitamos. Pedimos ainda, Senhor, a licença para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente possa se melhorar um pouquinho a cada dia, para que haja amor em nosso coração e que nós possamos distribuir esse amor por onde quer que nós passemos. Deixamos ainda uma vibração em aberta para o plano espiritual usar da maneira que ele acha melhor. E assim, agradecidos por mais esse Evangelho, agradecidos pelo dia de hoje, agradecidos por termos fé, pelo amor que temos em nosso coração, pela nossa força de vontade, de nos melhorarmos. Vamos agradecendo ao plano espiritual maior, agradecendo a Jesus, nosso Mestre. Vamos cumprimentando a todos, pedindo a eles a proteção para durante toda essa semana, para que possamos nos lembrar de realizar o bem por onde passemos, que nós nos lembremos de exercitar a caridade. E vamos então, assim, agradecidos, num abraço fraterno a todos vocês e a todo o plano espiritual presente, pedindo a licença para encerrar o Evangelho dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado por estarem aqui conosco e, se quiserem, se puderem, venham nos visitar na Coligação Espírita Progressista. Estamos todas as terças, à tarde e à noite, terças, quintas, à tarde e à noite, abertos, e também aos sábados de manhã e no período da tarde. Será um grande prazer ter vocês conosco. Muito obrigada e até a próxima semana.